Boa noite. Hoje vai ser apresentado o trabalho de conclusão de curso no curso de Engenharia Mecânica do aluno Kevin Vinícius Rodrigues, com o tema intitulado Aplicação Web em Nuvem desenvolvida com Django para automatização de análise de fadiga em eixos de transmissão. Hoje é 9 de março de 2022, às 8 horas da noite. Os integrantes da banca são o professor Davi Lira, a professora Silvia Rosa e a professora Sediane Lunardi. Kevin, você tem 20 minutos para poder fazer a tua apresentação e, na sequência, também os integrantes da banca terão 20 minutos para a sua arguição. Fique à vontade, Kevin. Boa apresentação. Tá bom, obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu sou Kevin Vinícius e o título do meu TCC é Aplicação Web em Nuvem desenvolvida com Django para automatização de análise de fadiga em eixos de transmissão. A linha de pesquisa é Projeto de Máquinas e o meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes. Contextualizando, os eixos são um dos elementos de máquinas mais amplamente utilizados na engenharia mecânica, principalmente para transmitir potência e para a sustentação de outros elementos mecânicos. Porém, os eixos podem sofrer de falhas, que podem ser falhas estáticas ou falhas por fadigas. As falhas estáticas, elas são mais simples de serem prevenidas, porém as falhas por fadiga, elas são mais imperceptíveis e podem demorar muito tempo para que o eixo sofra um rompimento por fadiga. Então, para evitar que ocorra essa falha por fadiga, que pode ocorrer através de pequenas trincas imperceptíveis, são utilizados alguns critérios de falha ainda durante a fase de projeto de um eixo. Então, esses critérios são alguns cálculos que vão determinar uns determinados parâmetros de projeto para evitar que esse eixo sofra com a falha por fadiga posteriormente. Porém, para utilizar esses critérios, são vários cálculos e vários processos interativos e repetitivos. Então, isso gera uma grande ineficiência dos cálculos manuais e acaba sendo muito demorado para um projetista realizar todos esses cálculos. E também, se ele quiser saber, por exemplo, o efeito da alteração de alguns parâmetros, ele precisa refazer tudo novamente. E ainda com o surgimento da indústria 4.0, surge uma necessidade muito grande também de automatizar esse tipo de processo e poupar tempo para ganhar maior produtividade e fazer todo esse processo ser mais ágil e automático, além de evitar também os erros humanos. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver uma aplicação web que vai conseguir realizar essa análise por fadiga nos eixos de transmissão, a fim de auxiliar na tomada de decisões por parte do projetista e também facilitar a alteração dos parâmetros de projeto automaticamente, sem ter que refazer todas as contas e todo aquele procedimento repetitivo. Então, para isso, essa aplicação vai ser ofertada como um serviço em nuvem, que é, no caso, um recurso sob demanda, e vai ter um simples acesso através da internet para qualquer um que acessar o link, ou seja, vai ser apenas uma URL que qualquer pessoa que tiver acesso pela internet conseguirá utilizar. Então, entrando na fundamentação teórica, alguns conceitos importantes sobre eixos são as regiões de concentração de tensão, que basicamente são aqueles pontos em que tem uma maior quantidade de tensões acumuladas. E esses são os pontos que vão sofrer a falha por fadiga primeiro. Geralmente são os pontos em que tem alguma mudança de geometria, como em ressaltos ou canais de chaveta, e esses são os pontos críticos do eixo, ou seja, sempre devem ser analisados primeiro, pois é nesses pontos que ocorrerá a falha por fadiga de um eixo. Os critérios de falha por fadiga utilizados aqui são Soderberg, Goodman, em conjunto com von Mises, Gerber e ASME. Soderberg é o critério mais conservador entre eles, e previne tanto a falha estática quanto a falha por fadiga. Goodman é um critério muito utilizado também, porém ele não previne a falha estática, ou seja, a falha durante o primeiro ciclo de aplicação da carga no eixo. Então, para conseguir prevenir, garantir que Goodman também vai prevenir a falha estática, ele deve ser utilizado em conjunto com o critério de von Mises. E aí sim ele vai conseguir prevenir tanto a falha por fadiga quanto a estática. E Gerber e ASME são dois outros critérios menos utilizados, que também são reconhecidos. Também serão utilizadas linguagens de programação para conseguir adaptar todos esses cálculos e esses procedimentos, né, em uma linguagem de programação e desenvolver essa aplicação web em nuvem. E será utilizado um framework web a fim de facilitar o desenvolvimento dessa aplicação web, já que o framework ajuda a solucionar os problemas mais comuns de ocorrer durante o desenvolvimento de uma aplicação web.
O Django é o framework que será utilizado. Ele é um framework web em Python que funciona com base nas camadas Model, Views e Template. O Visual Studio Code é o editor de código-fonte, que será utilizado também, que foi utilizado para desenvolver todos os códigos. As linguagens de programação utilizadas foram Python, HTML, CSS e JavaScript. No caso, Python é a linguagem responsável por toda a lógica de funcionamento do programa e também por realizar os cálculos. Então, todas as contas, funções e gráficos foram adaptados em Python. HTML foi utilizado em todas as páginas web, né, no site. Então, todas as páginas são em HTML. CSS é utilizado em conjunto com HTML também para formatação da página, como, por exemplo, o estilo de fonte, a cor, esse tipo de coisas. E o JavaScript ele foi utilizado para conseguir deixar o formulário interativo. Ou seja, o formulário ele vai exibir apenas aquelas opções necessárias de serem preenchidas. Então, se o usuário trocar alguma opção e não necessitar preencher algum campo do formulário, esse campo será oculto graças ao JavaScript. Então, ele é dinâmico e fica mudando conforme a seleção do usuário. O código base usado para fazer esse trabalho foi desenvolvido por Carvalho Neto em 2020, já que ele já havia feito um código para realizar análise por fadiga em eixos de transmissão. Então, esse código ele foi adaptado para funcionar em conjunto com o Django, também foi simplificado em diversas partes, e foram adicionados mais métodos também para aperfeiçoá-lo. O GitHub é uma plataforma de hospedagem de códigos-fontes, em que foram disponibilizados todos os códigos aqui desenvolvidos no GitHub. E o Heroku é uma plataforma de nuvem como serviço, que consegue fazer o deploy dessas aplicações web, suportando diversas linguagens de programação. E o Heroku ele tem uma interação com o GitHub, que ele consegue fazer o deploy automaticamente com base nos códigos que estão no GitHub. Ou seja, como os códigos desenvolvidos estão no GitHub, o Heroku faz o deploy dessa aplicação, e se quiser fazer a manutenção ou a alteração de alguma coisa durante o código, basta mudar no GitHub que o deploy será feito automaticamente pelo Heroku após um breve intervalo, um delay. Então, as opções do usuário com esse programa que foi desenvolvido são obter um fator de segurança ou obter um diâmetro, e nesse caso a escolha será feita sempre entre Soderbergh e Goodman, e o critério para selecionar é com base no critério de von Mises. Então, se Goodman for aprovado pelo critério de von Mises, será selecionado Goodman. Se ele não for aprovado, será selecionado Soderbergh, neste caso. Outra opção também é obter todos os fatores de segurança e todos os diâmetros, e nesse caso serão mostrados todos os critérios mesmo, incluindo até o de von Mises. E também o usuário tem a opção de validar um fator de segurança ou validar um diâmetro selecionados, para saber se esses valores podem ser utilizados sem que o eixo sofra com a falha por fadiga. Então, essa no caso, é o formulário inicial do site que deve ser preenchido para conseguir realizar todos esses cálculos. Bom, no desenvolvimento, a lógica de funcionamento do programa, ele basicamente está nos arquivos functions e views, que são os arquivos em Python. O arquivo functions ele contém todas as funções ali, todos os cálculos que serão realizados também pelo programa. Então tem todas as fórmulas e os gráficos adaptados. E o arquivo views ele funciona como o cérebro do programa. Então é ele que vai chamar, por exemplo, todas as funções do arquivo functions e ordenando qual que é a sequência lógica que o programa vai realizar todos os cálculos. No arquivo views também é ele que define que quando você enviar os dados do formulário, você vai ser redirecionado para a página de resultado. E no final de chamar todas as funções também, tem uma função que retorna o resultado final e ele vai retornar para a página em HTML. Então, as páginas exibidas, né, para o usuário no site são a página index, que é a página inicial do site, e também a página que contém o formulário, que os dados devem ser preenchidos. A página results, que é a página que tem os resultados. E a página error, que é onde o usuário vai ser redirecionado caso alguma coisa aconteça errada. Que, no caso, é quando acontece um tratamento de exceção, que foi feito utilizando as funções try e except. Ou seja, se acontecer algum erro no código, ou, por exemplo, se o usuário preencher alguma coisa errada no formulário, ele será redirecionado para essa página de erro. Então, o arquivo views ele vai tentar fazer todos os cálculos e retornar o resultado final.
Se ele conseguir, ele vai redirecionar para a página de resultados e devolver a resposta ao usuário. Se acontecer alguma coisa errada e isso der tudo errado, ele vai redirecionar então para a página de erro, informar que alguma coisa aconteceu de errado e que o usuário deve preencher novamente os dados. Foi utilizado o método request post também para conseguir obter os dados de entrada do formulário em HTML e trazer eles para variáveis em Python, que posteriormente vão ser utilizadas nas funções do arquivo functions para realizar todos os cálculos e retornar o resultado final. Então, o link do site que foi desenvolvido é tcckevin.herokuapp.com, que pode ser acessado por qualquer pessoa. E os códigos também aqui desenvolvidos estão no GitHub, no link que está na tela. Então, para comprovar a funcionalidade desse programa desenvolvido, desse site, serão realizados 2 estudos de caso. No primeiro, nós temos um eixo de material aço AISE 1040, laminado a frio, a uma rotação constante de 1.600 RPM. E esse eixo está sujeito às forças F1 de 10 kN e F2 de 4 kN, possuindo arredondamentos de 1,5 milímetros. No caso, é o eixo da imagem. E a gente quer saber se esse eixo, nessas condições, vai sofrer a falha por fadiga. Se sofrer, a gente quer saber quais parâmetros poderiam ser alterados para evitar que ocorresse a falha por fadiga. Então, para saber se ocorre a falha por fadiga ou não, a gente tem que olhar o fator de segurança, né? Se o fator de segurança resultar em um valor menor do que 1, significa que vai ocorrer a falha por fadiga. E se resultar em um valor maior ou igual a 1, significa que não ocorre a falha por fadiga. Então, o primeiro passo aqui, no caso, vai ser obter os diagramas de esforços internos. E, para isso, o eixo foi modelado aqui num software CAD, que é o Solid Edge, para facilitar na obtenção do diagrama dos esforços internos e evitar os cálculos manuais. Então, foi utilizado o desenhista de eixo do Solid Edge e colocados todos os dados conforme o eixo da figura. Assim, foi obtido o diagrama de momento fletor para todos os pontos. Lembrando que os pontos críticos são todos aqueles pontos em que tem uma mudança de ressalto, que são 4 pontos nesse caso, desse exercício. Então, com base nesse diagrama de momento fletor obtido, que é possível identificar qual é o valor do momento em cada ponto, nós já temos todos os dados de entrada necessários para fazer os cálculos. Que no caso, a geometria no ressalto é o arredondamento no ressalto, de 1,5 milímetros. O acabamento superficial é laminado a frio. A temperatura, que é a temperatura ambiente, de 20 graus Celsius. A confiabilidade é de 50%, que é o valor padrão utilizado. O tipo de carga é flexão pura, o eixo está em equilíbrio, o material é aço SAI 1040 e a função aqui nesse caso é obter o fator de segurança, conhecendo o valor do diâmetro. Então foi montada essa tabela para todos os pontos críticos, no caso, A, B, C e D, com o valor do diâmetro nesses pontos e o valor do diâmetro da seção vizinha, e o valor do momento em cada um dos pontos também para conseguir preencher no site. Então, preenchendo todas as informações aqui, temos a página de resultados ali na direita, e nós conseguimos obter o valor do fator de segurança para cada um desses pontos analisados. No caso, o menor fator de segurança obtido aqui foi de 0,5 no ponto B, que significa que esse é o ponto crítico do eixo. Então, a falha por fadiga ocorreria nesse ponto. E o programa ele dá umas sugestões de como esse valor é inferior a 1, algumas sugestões para aumentar o fator de segurança são aumentar o diâmetro do eixo, selecionar um material mais resistente ou alterar o tipo de acabamento superficial. Então, agora entrando na segunda parte do exercício, que é fazer essa mudança de parâmetros para evitar a falha por fadiga, nós podemos tentar fazer algumas coisas. Tentando utilizar um acabamento superficial diferente, o maior valor obtido aqui foi de 0,55 no ponto B, que foi com um acabamento retificado, que ainda não é suficiente para evitar que ocorresse a falha por fadiga. Utilizando um material mais resistente, com uma maior tensão última, foi obtido um fator de segurança de 0,86 com um material de 1.400 MPa de tensão última, que também ainda não é suficiente para evitar que ocorresse a falha. Combinando esses 2 critérios, que é utilizar um material mais resistente junto com um acabamento retificado, foi obtido um fator de segurança de 1,11, combinando ali a tensão de 1.400 MPa com acabamento retificado. Então essa seria uma solução, por exemplo, para evitar que ocorresse a falha por fadiga nesse eixo, mantendo as mesmas dimensões. Porém, essa alternativa ela poderia ser muito cara, já que exige
um material mais resistente, que seria mais caro, e um acabamento superficial também mais caro. Então, uma outra alternativa possível seria alterar as dimensões no eixo, caso fosse possível, aumentando o valor dos diâmetros, que seria uma alternativa mais barata. Então, se fosse possível, por exemplo, aumentar o diâmetro de 40 para 52 milímetros e o de 45 para 55, realizando de novo todo aquele procedimento, o valor mínimo do fator de segurança obtido ali, no caso no ponto B, foi de 1,28. Então, esse simples aumento de diâmetro também já evitaria que ocorresse a falha por fadiga nesse eixo do estudo de caso. Então, teriam as duas opções aí, uma opção mais cara e uma opção mais barata, porém que muda as dimensões do eixo. Qualquer uma iria evitar a falha por fadiga. No segundo estudo de caso, nós temos um material com a tensão última de 700 megapascal e uma tensão de escoamento de 560 megapascal. É um eixo usinado que não está em equilíbrio e a geometria no ressalto dele é um assento de chaveta, de extremidade fresada. As componentes médias e alternadas do momento fletor e do torque são dadas, que no caso estão aí na tela, e no caso esse eixo ele sofre tanto momento quanto torção, né? Então é torção e flexão pura. Então a gente quer saber aqui qual que é o diâmetro mínimo aceitável para esse eixo, com base nesses parâmetros, considerando um fator de segurança igual a 2, de acordo com todos os critérios. E a gente também vai discutir e comparar os resultados obtidos pelos diferentes critérios. Então aqui é só jogar diretamente, no caso, no programa, todos esses dados de entrada que foram fornecidos diretamente e verificar qual foi o diâmetro obtido para cada um dos critérios. No caso, temos essa tabela aqui, e é possível observar aqui que ASME e Gerber, eles têm um diâmetro menor, no caso excluindo von Mises, que não é para falha por fadiga, né? Eles têm um diâmetro menor, aceitável para o eixo, utilizando menos material em troca de um maior risco de falha. Isso poderia acarretar em menos custos também, já que utiliza menos material. Soderbergh ele é um critério mais conservador, por sua vez, usando mais material, né, em troca de um possível aumento de custo. Então ele resultou no maior valor de diâmetro ali, de 26,10 milímetros. E Goodman, como o diâmetro de Goodman ele foi maior do que o obtido por von Mises, ele passa no critério de Goodman, então significa que não ocorreria a falha por escoamento durante o primeiro ciclo da carga. Porém, ele é menos conservador do que o critério de Soderbergh. No caso, o programa aqui, se fosse para escolher apenas um deles, escolheria Goodman, já que ele foi aprovado pelo critério de von Mises. Então, concluindo, foi desenvolvida uma aplicação web em nuvem, com uma grande facilidade de acesso e utilização por parte dos usuários, visto que ela pode ser utilizada por qualquer pessoa que tem acesso à internet, apenas acessando uma URL, inclusive pode ser utilizada no celular, no mobile. Esse programa aqui é um sistema especialista, porque ele condensa o conhecimento de um especialista humano em um artefato, no caso em um site, que pode ser utilizado por pessoas que não vão ter o conhecimento sobre todas as fórmulas que estão por trás daquilo e não saberiam fazer esse processo manualmente. Mas apenas inserindo ali os dados de entrada, o programa vai fazer todos os cálculos automaticamente e retornar um feedback para o usuário também, como foi a sugestão ali para aumentar o valor do fator de segurança. Foi vista também a importância de conseguir aliar a teoria clássica da engenharia mecânica com as novas tecnologias para buscar aprimorar e, no caso, poupar tempo e se modernizar no mercado de trabalho também, com essa nova realidade da indústria 4.0, sempre aprimorando e reduzindo custos e aumentando a efetividade. Então, algumas sugestões de trabalhos futuros são aprimorar a interface gráfica do site, adicionar mais métodos no código também, seria uma opção. Inclusive, transformar o sistema especialista que foi desenvolvido aqui em um sistema embarcado, utilizando um dispositivo, por exemplo, como o Raspberry Pi, para conseguir monitorar um eixo durante seu processo de fabricação em tempo real. Entre várias outras, que no caso pode incluir também não tratar apenas de eixos no site, mas sim abrangir a área para engrenagens ou para outros elementos mecânicos. E esse trabalho também vai ser disponibilizado para futuras contribuições, caso alguém esteja interessado, nos links que estão aí na tela. Então, no caso, se o código for alterado no GitHub, o site vai ser atualizado automaticamente. Então, quem estiver interessado pode entrar em contato também,
que será disponibilizado o acesso ao GitHub para melhoria e manutenção do site. Então, essas foram as referências utilizadas, e muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Kevin. Deu 19 minutos e um pouquinho. Muito bem, Kevin. Finalizar, você poderia abrir teu programa e apresentar para nós e fazer alguma simulação, seja o estudo de caso que você apresentou no seu trabalho ou algum outro? Posso sim. Esse aqui, então, é o site desenvolvido, que a parte do formulário interativo que eu falei, no caso, conforme as opções selecionadas, vão aparecendo ou desaparecendo aqui os campos, que foi feito com JavaScript isso. Esse daqui é o tipo de geometria no ressalto, e aí a gente vai preenchendo todos os dados. Então, por exemplo, o estudo de caso no ponto crítico, um ponto 5, que nem a professora Silvia falou, eu não fiz esse tratamento disso daqui para conseguir ver a vírgula como um ponto. Então, se colocar vírgula, ele vai para a página de erro do jeito que está aqui, e isso é uma melhoria que pode ser feita, talvez facilmente, por algum futuro contribuidor. Então, aqui a gente tem um acabamento superficial também, aqui não muda nenhuma opção. Temperatura, confiabilidade, o valor padrão geralmente 50%, e a temperatura, se o eixo tiver em uma temperatura ambiente, a gente deixa 20 graus. Aqui o tipo de carga, no caso, para aparecer todas as componentes lá de momento fletor e do torque, tem esse joguinho aqui entre as opções, se o eixo está em equilíbrio e qual que é o tipo de carga que está atuando. No estudo de caso é flexão pura com o eixo em equilíbrio. Aí ele pede só, no caso, o momento fletor alternado aqui, que é esse valor. O material, eu deixei duas opções para o usuário, né, que é uma coisa também que eu tive a ideia, assim, meio que de última hora, mas ele pode selecionar um material que já está aqui nesse, entre aspas, nesse banco de dados. Eu não coloquei muitos, assim, também pode ser feito em futuros trabalhos, ou ele pode digitar aqui os valores manualmente, que aí, se ele tiver o valor exato, fica mais fácil até, de colocar o valor aqui da tensão última e da tensão de escoamento do material. Ou então selecionar o material pronto que já vai ter uns valores pré-definidos. E aqui, no caso, são as 6 opções do que o usuário deseja obter. Todos os fatores de segurança, todos os diâmetros. E aqui, no caso, o estudo de caso. Quando a gente envia toda essa lógica aqui é feita pela camada views, né? Quando clica ali, ele vai redirecionar para essa página e retornar tudo isso. Aí aqui tem os dados de entrada, só para o usuário saber o que ele colocou anteriormente. Pode ser aperfeiçoado também, eu acredito, isso daqui, com mais, para quem for continuar o trabalho. E seria interessante uma opção também de reinserir os dados aqui mesmo e trocar sem precisar voltar à página, que é outra sugestão também que pode ser acatada. E aí aqui o programa ele retorna, no caso, o resultado e a sugestão dele, caso haja alguma sugestão. Então, aqui, por exemplo, que a professora Silvia falou, como fazer dar um erro, se você clicar em enviar aqui, ele já dá um erro, se não preencher nada. Isso é uma exceção. Talvez poderia também identificar que está tudo em branco e avisar o usuário que está tudo em branco ao invés de retornar uma exceção. Eu não me aprofundei muito nessa parte, eu só achei importante deixar uma página bonitinha para quando alguma coisa der errado, porque senão ele iria aparecer um monte de erro, enfim, que não é uma página desse jeito assim. E os códigos, no caso, eles estão aqui no GitHub, todos os códigos. No caso, eu vou mostrar rapidamente aqui o views, a página aqui. Esse daqui é o arquivo views, que é o cérebro, no caso, do programa. Tudo aqui. O arquivo functions também, que é aqui que está os cálculos, os Cs, que o arquivo views ele vai utilizar, né, para fazer tudo. E aqui, no final, cada opção do usuário entra aqui no finalzinho, nessa função aqui do resultado. Então, aqui que entra aquele fluxograma da figura 8. Se o decide igual a 1, vai fazer isso aqui. Se o decide igual a 2, 3, e aí tem até a opção 6. Do jeito que eu desenvolvi. Aqui é a página em HTML, no caso a primeira, né, do formulário. Uma outra coisa, eu tinha colocado imagens, primeiramente, só que eu deixei comentado aqui no código, porque
esse site, do jeito que ele está, ele funciona pelo celular. Então, se você entrar pelo celular, você consegue utilizar normalmente aqui e fazer todos os cálculos. Mas quando eu coloquei as imagens, ficava bom aqui, no caso eram as imagens lateralmente, só que no celular eu não consegui fazer a resolução da imagem ser adaptável. Então ele ficava tampando o formulário. E aí, como eu queria que fosse prático, né, que desse para usar no celular, que é um baita adianto, aí eu resolvi tirar a imagem e deixar sem mesmo, e deixei isso como sugestão futura também. Então, aí eu deixei comentado aqui no código, no caso, para voltar a imagem é só tirar esse comentário aqui e esse aqui também. E aqui estão todos os campos do formulário. A parte do JavaScript está aqui no final, então a partir de metade do código mais ou menos, com certeza tem alguma maneira de otimizar isso daqui, mas como eu não sou um programador muito experiente e tal, eu fiz usando if, else, e aí ficou um negócio gigante aqui, mas funciona. Ficou funcional, mas com certeza pode ser encurtado também. E JavaScript é uma coisa também que eu não sabia nada, e eu aprendi, no caso, pesquisando isso daqui, e adaptei. E aí tem a página de resultados também, que é mais tranquilinha. No caso, a parte do CSS para formatação das coisas, de tabela, essa aqui, do style. Aqui que foi utilizado o CSS. É basicamente isso. Aí eu podia entrar em detalhe das fórmulas aqui, mas isso daqui basicamente são as fórmulas que no trabalho do Almir já tinham sido desenvolvidas, de acordo com os critérios. Aqui também, né, o fator de segurança. Tem algumas coisas que eu coloquei. E a adaptação dos gráficos também, que uma coisa muito importante que ele fez foi adaptar os gráficos como funções, né? Porque o programa ele não vai conseguir ler um gráfico. Então você tem que transformar aquele gráfico em uma função. Aí sim você consegue utilizar aqui e fazer os cálculos. Acho que é basicamente isso. Certo, Kevin. Muito obrigado. Da minha parte, era só isso. Não sei se a professora Silvia, a professora Sediane tem mais alguma dúvida, algum comentário? Davi, eu escrevi ali no chat aquela questão que você falou lá, que eu até acho que ele podia escrever lá, sobre, você falou que uma análise analítica é melhor, e ele só fez uma análise de partes do eixo, não do eixo todo. Isso claro que, né, mas não está explícito ali no trabalho. É bom aquela parte que você falou entrar como um parágrafo na introdução. Eu acho que até para se um outro aluno continuar, vai ser bem legal, vai melhorar. Com certeza. Bom, professora Silvia, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Não, tranquilo. Foi Tá bem bom. esclarecedor agora. Então tá bom. Então eu vou parar aqui a gravação.